primeiro ponto que eu queria destacar com vocês, e eu destaquei alguns aqui, em relação aos recursos em espécie, é algo que eu tenho certeza é objeto da preocupação de praticamente todo mundo que está nos acompanhando aqui nesse encontro, diz respeito à recorribilidade das decisões proferidas em primeiro grau da jurisdição, né? Então, deixamos de fora o despacho, que não é um pronunciamento judicial, que não é considerado decisão, não é considerado recorrível pelo Código de Processo Civil. O nosso problema, nosso foco de atenção nesses minutinhos agora, diz respeito ao cabimento do recurso de apelação e do recurso de agravo, mais precisamente do recurso de agravo de instrumento. Então vamos lembrar rapidinho como é que funcionava o sistema no contexto do Código de 1973. De acordo com o Código de 73, cabia apelação contra sentenças e cabia recurso de agravo contra decisões interlocutórias. Esse agravo poderia ser, como regra, de acordo com a lei, pelo menos agravo retido, né? E se houvesse algum tipo de necessidade de exame de imediato, agravo de instrumento. Nós sabemos que na prática todo mundo usava o recurso de agravo de instrumento. O pessoal não usava o recurso de agravo retido de cara, salvo situações muito raras, né? Bom, no contexto do Código Civil de 2015, quando nós estávamos elaborando o anteprojeto do novo Código de Processo Civil, houve uma discussão e a proposta que foi encaminhada foi no sentido de se concebesse um modelo de impugnação imediata apenas de dois tipos de decisão interlocutória. Aquelas que dissessem respeito ao mérito da causa de alguma maneira, ou que não, a inadmissão da ação de alguma maneira, e as decisões de urgência. Então, o modelo de recorribilidade por agravo de instrumento das decisões interlocutórias previsto no anteprojeto do novo Código de Processo Civil era extremamente restrito. E a comissão que fez o anteprojeto adotava, né, ela assumia, né, que nos casos em que não houvesse previsão do cabimento do agravo de instrumento, poderia a pessoa prejudicada se valer do mandado de segurança. O que é que aconteceu? O anteprojeto, como nós já mencionamos, foi entregue ao Congresso Nacional e lá no Congresso Nacional eles foram alterando esse dispositivo que tratava do cabimento do agravo de instrumento, né? O artigo que hoje é o artigo 1015 do Código de Processo Civil, um artigo extremamente polêmico, né? Esse dispositivo ele trata de várias situações relacionadas ao cabimento do agravo de instrumento. As duas primeiras, aliás, são aquelas que estavam no anteprojeto do novo Código de Processo Civil, né? E as outras foram sendo incluídas. E aqui tem de tudo, né? Tem decisão sobre arbitragem, decisão sobre desconsideração da personalidade jurídica e assim sucessivamente, né? Bom, de acordo com esse modelo que acabou agora sendo implantado no Código de Processo Civil de 2015, muitas pessoas, com todo respeito, de maneira equivocada, dizem que, como regra, as interlocutórias não seriam recorríveis. E isso, meus amigos e minhas amigas, é um equívoco, porque no novo Código de Processo Civil, todas as decisões interlocutórias são impugnáveis, são recorríveis. Qual é a diferença? A diferença é que, em alguns casos, cabe o agravo de instrumento, nos casos previstos em lei, cabe o recurso de agravo de instrumento, e nos casos em que não couber agravo de instrumento, a parte poderá impugnar aquela decisão interlocutória quando for apelar contra a sentença, ou quando, por exemplo, for apresentar contrarrazões de apelação contra contrarrazões de apelação em razão do recurso de apelação interposto pela outra parte. Isso está no artigo 1009, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil. Então vejam, houve uma mudança ou uma maior restrição à recorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Então as interlocutórias só são imediatamente recorríveis nos casos previstos em lei. Nos casos em que a lei não prever o cabimento de imediato de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias, a parte poderá discutir essa questão, não é, aquilo que foi objeto de exame na decisão interlocutória, em razões de apelação ou contra razões de apelação, não é? Bom, essa foi a solução encontrada pelo legislador. E isso faz com que se rompam com alguns dogmas, né, com os quais a gente estava acostumado. O próprio modelo de irrecorribilidade em apartado, ou seja, de imediato da interlocutória, foi mitigado, né, por conta dessa restrição legal. E, por outro lado também,
algo que a gente falava sempre de boca cheia antigamente, né, que a gente sempre dizia a apelação, o recurso cabível contra a sentença, isso também é relativizado, isso já não é uma verdade absoluta. Porque no contexto do Código de Processo Civil de 2015, o recurso de apelação é o recurso cabível contra a sentença e contra decisões interlocutórias que não são impugnáveis por agravo de instrumento. Então eu tenho agora, além da apelação cabível contra a sentença, eu tenho apelação cabível contra decisões interlocutórias. Aquelas interlocutórias que não poderiam ser impugnadas por recurso de agravo de instrumento, essas interlocutórias poderão ser objeto de apelação. Esse é um ponto. Outro ponto, que é também bastante relevante, é o seguinte: não apenas as razões de apelação, né, podem veicular uma impugnação a uma decisão interlocutória, mas também as contrarrazões de apelação poderão veicular uma impugnação contra a decisão interlocutória. Então eu posso recorrer contra a decisão interlocutória, quando não cabe agravo no instrumento, junto com as razões com as quais eu estou impugnando a sentença, e além disso, quando eu estiver apresentando contrarrazões de apelação, eu também posso impugnar aquela decisão interlocutória. Então percebam como mudou totalmente o modelo de recorribilidade de decisão interlocutória e de sentença no contexto do Código de 2015. Eu, com todo respeito àqueles que trabalharam no projeto durante a sua tramitação, né, eu considerava o modelo originário do anteprojeto mais simples. De todo modo, é o modelo que nós temos, né? Bem ou mal é o modelo que nós temos, e nós temos que tentar encontrar um modelo apropriado de interpretá-lo do melhor jeito possível para que ele funcione bem. Esse sistema que foi adotado pelo Código de 2015, quanto ao cabimento do agravo de instrumento, tem gerado muitas controvérsias. Eu vou conversar com vocês aqui agora a respeito de algumas delas que são as que têm gerado mais problemas, por assim dizer, no nosso dia a dia.